Aleluia. O seu canto vai chegar ainda mais longe. Aquilo que o Senhor te deu, não fuja disso. Cada minuto que você canta causa libertação nas pessoas, conduz pessoas à adoração. Nada que você faça vai ser mais precioso que essa unção que está dentro de você. Deus vai te levar a lugares maiores, em nível de unção maior. Tem pessoas que cooperam com a música, mas tem pessoas que nascem com a unção para ministrar, com a unção para conduzir, com a unção para tanger, sem fazer muito esforço, onde a técnica fica longe da unção. A unção sobressai. O Senhor está aumentando a unção na sua vida, para um tempo de reavivamento. A unção para a sua vida, para despertar a igreja do Senhor para a adoração mais profunda. Há uma unção que despedaça todo o jugo quando você canta, quando você ministra. Vai aumentar, vai levar a níveis maiores. Eu não sei aonde o Senhor vai te levar, mas vai te levar a lugares maiores. Assim diz o Senhor: coisas maiores eu coloco no teu espírito, projetos maiores, planos maiores. Eu vou dizer a hora certa. Eu estou te conduzindo. Eu estou te conduzindo a águas mais profundas. Não perca a visão. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas olhe para mim, porque eu sou o teu alvo. Eu sou a tua inspiração. Eu sou aquele que acrescenta todos os dias. Todos os dias. Unção, graça, glória, 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 glória. Aleluia. Ei. Filho de Davi. O que é que você precisa nessa manhã? O que é que você precisa nessa manhã? Grite: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Ele está aqui. Ele quer te levantar e trazer para um lugar mais alto. Aleluia, 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 aleluia. Draninha, dá para ficar aí um pouquinho? Já a gente volta tudo. Oh, rabastequexire. Aleluia, aleluia, aleluia. Hey! Estamos vivendo tempos extraordinários, tempos de aceleração. Aleluia, 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 aleluia. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual hoje pela manhã que vai resultar no seu futuro. Se prepare para um despertar do Espírito grande. Se prepare para um novo ciclo. Fazer igual a Petrolina, o capítulo 2 está girando. Sabe, existe uma visão para esse ministério aqui em Arco Verde. Existe uma ordem da parte de Deus para Arco Verde. É alcançar pessoas. Aleluia, 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 meu Deus do céu. Em Atos 1, o Senhor Jesus, Lucas, descrevendo em Atos 1, ele começa a relatar as últimas falas do Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus. E ele disse para os discípulos, seus apóstolos, ele disse: ficar em Jerusalém. E os discípulos naquele momento não estavam entendendo muito. De 1 ao 6 ele fala sobre isso. Não, de 3 a 8.
para ser mais exato. Ele entra nessa questão. Ele fala, aí os discípulos não entendem e diz: Senhor, qual a data, qual é a hora que tu vem reinar no milênio? Eles estavam falando sobre o milênio, sobre um reino. E Jesus disse: não compete a nós sabermos a data nem a hora, só o Pai, a autoridade. Mas não é isso que eu estou falando para vocês hoje. O que eu estou falando para vocês é que vocês vão para Jerusalém. Existe um tempo determinado pelo Pai para que as coisas sejam preparadas. Então fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E Jesus começa a falar: João batizou com água, mas o Espírito Santo vai te batizar com o Espírito e com fogo. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. E quando vocês forem ser batizados no Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas até o confim das terras. O avivamento começou, amados, um despertar maior, quando o Espírito de Deus vem morar dentro do homem. E hoje eu vim aqui para lembrar você sobre esse reavivamento, reavivar o dom que está dentro de você. Eu vim provocar você nessa manhã a você alcançar o alvo que Deus tem para a sua vida. Os dons e os talentos do Senhor foram feitos para alcançar vidas. O foco é esse, não tem outro. Se nos abastecemos aqui, se dançamos aqui, se rimos aqui, se falamos outras línguas, é as ferramentas do Espírito para alcançar um fim proveitoso. Não podemos perder o nosso foco. Para nós que somos ministros da palavra, nos 5 dons ministeriais, não podemos perder o foco. Não fica só para o evangelista. Não. É para toda a igreja. O mestre, ele ensina, mas ele evangeliza também. O pastor, ele apacenta, mas ele evangeliza também. Os dons, as ferramentas da parte do Pai, os dons celestiais, veio para um só propósito: alcançar pessoas. Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Tem desvirtuado um pouco essa questão. E infelizmente pessoas têm dado lugar a espíritos contrários dentro da igreja. Por quê? Com meninice, com falta de maturidade. A unção do Espírito não veio trazer problema para a igreja, não, amados. Se veio trazer problema, isso é Satanás. Não é a unção do Espírito, não é o Espírito Santo que vai trazer confusão para a igreja. Quando nós nos abastecemos aqui, não é para fazer um tipo, não, uma moda, não, amados. Quando nos abastecemos pelo Espírito e a unção vem sobre as nossas vidas, é para um fim proveitoso. Se você é cheio do Espírito Santo, dança no Espírito, ri no Espírito, fala em outras línguas e no evangelismo, você está no foco errado. Línguas veio para nos conduzir, nos trazer uma ferramenta poderosa para sermos guiados pelo Espírito de Deus. O pastor falou domingo passado sobre o GPS, que traduzindo é como ser guiado pelo Espírito de Deus. É isso que ele falou. E para sermos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos que usar as ferramentas certas. Em Atos 2, dando continuidade, o Senhor fala aos seus discípulos, no caso, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Interessante que ele fica: vá para Jerusalém. Tem momentos nas nossas vidas, amados, que é esse momento de consagração, de espera no Senhor, desabastecermos do Senhor, de estar orando em outras línguas, usando as ferramentas que o Senhor nos deu. Isso, olha, se abastece, porque vai vir uma unção sobre a vida de vocês, que vocês vão fazer coisas extraordinárias. Se preparem. Agora, primeiro momento, se acalme, não ande ansioso, se consagre, seja cheio do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa: não vai ficar por aí. Eu mandei vocês ir para Jerusalém, mas agora eu envio vocês. E de repente em Atos 2 fala, quando teve aquele mover, aquela unção, aquele poder. Vamos ler Atos 2, por favor.
Aleluia. A partir do 1 mesmo. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, enchendo toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui houve uma manifestação do Espírito poderosa. Entenda uma coisa, a princípio, amados, quando Deus nos guia, nos prepara para nos conduz a algo maior, não se preocupe, porque a unção é que vai fazer por nós. Nós só temos que nos posicionar naquilo que Jesus fala. Amém? Nós nos posicionamos naquilo que Jesus fala e a unção vem. E vem para um fim proveitoso. E naquele momento veio como um vento impetuoso, como algumas traduções falam, como um vento forte. E eles foram cheios do Espírito Santo. E aquele povo que estava ali reunido, de outras nações, de outros lugares, de outros povos, começaram a escutar em sua própria língua. Eu acho interessante quando vem o mover do Espírito. Ele não vem para trazer bagunça. Ele não vem para trazer confusão. Ele vem para trazer a simplicidade do Evangelho, que todos entendam. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é mais nós, é a unção do Espírito que está fazendo através de nós. Nós não precisamos fazer alguns esforços. Eles não falam que eles estudaram outras línguas. Eles começaram a falar em outras línguas e o Espírito de Deus pegou aquela palavra que eles estavam falando e traduziu para aquelas pessoas. Entenda a coisa, amados. Quando Deus dá uma ordem, nós temos que fazer aquilo que Ele manda. E o resto é com Ele. O resto é com Ele. Não se preocupe. Se Deus tem te guiado a impor mãos sobre os enfermos, e Ele te dá uma ordem, e você põe as mãos e como é que vai ser, como é que vai acontecer? Deixe com Ele. Deixe com o filho de Davi, que ele sabe o que faz. Deixe com aquele maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Ele sabe o que está fazendo. Quando ele diz que você vai pregar o Evangelho, interessante, nesse mesmo capítulo, Pedro traz a doutrina, traz a pregação da palavra em seguida, explicando o que estava acontecendo naquele momento. E você olhar um pouquinho atrás, Pedro nunca tinha pregado. Mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, houve uma capacidade vindo do Espírito para que ele falasse. Hoje talvez seja um pouco fácil a gente estudar, ser letrado, ter faculdade, um pouquinho mais fácil. Mas na época não era muito fácil ser um Paulo da vida. Tinha várias etapas, vários conceitos, várias questões. E Pedro não era letrado, meu irmão. Mas eu digo uma coisa para você, quando a unção do Espírito vem, a nossa incapacidade de produzir resultados é onde Deus vai e muda tudo isso. Porque a unção, ela vem para atrair as pessoas certas para o lugar certo. Aquela atmosfera, aquela unção, aquele poder não veio só para fazer o povo achar maravilhoso. Não. Eles acharam maravilhoso. Pessoas vão achar maravilhoso você andando na unção do Espírito. Pessoas vão achar maravilhoso você andando nos dons, exercendo o dom da sua vida, do seu ministério. Mas mais do que isso, vai surtir um efeito libertador dentro deles, de salvação. Mais do que o brilho da unção que vem sobre as nossas vidas, é a essência. A essência vai fazer a diferença. A obra, nós somos cooperadores com Deus. Nós cooperamos com aquilo que Ele já fez. Mas entenda, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo.
não é a música que eu toco, não é o sermão como é bem elaborado, não. É o Espírito Santo. Reavive isso dentro de você, porque não é mais você, é Cristo através de você. É o Espírito da verdade através de você fazendo as coisas. Quando nós pensamos que a palavra é o centro das nossas vidas, nós não vamos andar mais em meninice, em dúvida. Vamos entender que o Espírito da verdade está envolvido com a própria palavra. E ela vai sair da nossa boca. E ela vai produzir resultados. Ela vai produzir resultados. Muito mais do que falar em outras línguas. Muito mais do que dançar no Espírito. Muito mais do que qualquer manifestação do Espírito. Existe um alvo muito maior, que é ganhar vidas. Que os meus dons, que os meus talentos possa produzir para o Senhor, para o reino, frutos que permaneçam. Você sabe, amados, se você não sabe, a nossa vida é conduzida para o inferno. Não existe milagre, não existe manifestação, intervenção maior de que o homem se arrepender do seu pecado e mudar de rota. As curas, as manifestações do Espírito são ferramentas para que as pessoas olhem e vejam que há um Deus verdadeiro, que há um Deus glorioso. As ferramentas da palavra, quando nós estamos ministrando, as ferramentas naturais da oratória, não foi feito para trazer brilho para nós, foi feito para ganhar a vida, é uma ferramenta. Mas a essência é Cristo, a essência é o Espírito que está dentro de você. Quando nós trazemos essa consciência para dentro de nós, amados, nós não vamos perder mais tempo, não perder mais nenhuma oportunidade da vida. Quem está perto de mim? Eu não tenho outra coisa para falar. Eu só falo de Cristo, porque Cristo hoje vive em mim. A minha palavra, a minha conversa hoje é Cristo. Eu não posso perder mais tempo. Estamos vivendo o fim dos últimos dias. A nossa referência, onde tudo começou, esse avivamento lá em Atos, é nossa referência. Mas nós olhamos para frente. Olhando para frente, nós queremos levar um número maior de pessoas para os céus. Ele está às portas. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala, como falou no capítulo 1, não compete a mim e a nós sabemos a data e a hora. Não compete. Interessante, lembrando, Saulo, que pessoas, Jesus falou isso para os discípulos, mas tem pessoas até hoje se embaraçando com isso, marcando data. E de vez de pregar o evangelho, fazer o ID, fica marcando data. Não, meu irmão, não compete a mim, não compete à igreja saber a data. Compete ao Pai. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós estamos abreviando. Quanto mais conquistamos para o reino de Deus, nós estamos abreviando a sua volta. Porque Ele quer alcançar todos. Ele quer alcançar todos. Jesus disse, olha, não fica preocupado com a coisa que não te compete a vocês. Andem naquilo que eu estou falando. A ordem é, fiquem em Jerusalém, sejam cheios do Espírito Santo. E agora anuncie, com poder e grande glória, com poder, debaixo de unção. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquele povo perseverou na palavra que Jesus falou. Sabe o que foi o resultado? Milagres, cura, manifestações. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. 3.000 almas para a nossa região já é muito. Imagina naquele tempo. E não parou por aí. Filipe ganhou toda uma cidade. E essas quedas, essas unções, esses reavivamentos, essas coisas continuaram acontecendo. Não só ficou em Atos 2. Se nós nos movemos no Espírito Santo, se no fim proveitoso não fosse ser salvação, estamos se movendo em vão. Semana passada tivemos 5, não foi, pastor? Se tudo isso aqui que nós fizemos, se todo o diaconato com excelência trabalhando, se o louvor trabalhando com sua excelência, que todos aqui cooperamos com o departamento infantil, igreja de criança, com a excelência que está fazendo, se nós não conseguimos alcançar almas, amados, tudo fica em vão. Esse lugar é um lugar de salvação. Esse é um lugar que o Senhor escolheu para pessoas serem salvas. Mas só resume aqui.
tem o seu trabalho, tem as ruas, tem a internet. Sabe, Deus está trazendo um grande despertamento do seu espírito para os fins dos últimos dias. E qual é o despertamento maior? As almas, vidas. Se eu oro em outras línguas, me consagro, o fim proveitoso vai ser eu ganhar uma alma por dia. É eu proclamar o nome do Senhor por dia, todos os dias. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando você prega o evangelho, você fala do amor de Deus, e a pessoa começa a ficar sedenta, sobe um fogo dentro de você, amada. Isso chama reavivar, reavivar o dom. Existe uma unção, existe um ministério da reconciliação. Quando nós ativamos a ferramenta certa, ela ativa dentro de nós, e o fogo vem como línguas, parecia como fogo, e aquele fogo desce, e a inspiração vem. Nós não conseguimos nem convencer uma pessoa, nós não vamos conseguir convencer pessoas, amados, dentro dos nossos conceitos intelectuais, mas o Espírito sabe onde chegar. Quando nós oramos em outras línguas, a inspiração vem, mas não precisamos orar em línguas na hora que estamos falando, é antes. A língua só foi feita para edificar o indivíduo, a pessoa. Mas através das línguas, as portas do sobrenatural, dos dons do Espírito começam a fluir. E de repente você está começando a revelar o coração da pessoa, com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. De repente vem os dons de curar. De repente vem e você começa a profetizar, consolar, exortar, edificar. Sabe por quê? Porque você está se preparando antes. Nós temos que nos antecipar aquilo que Deus quer. Deus já falou, está escrito. Nós temos que nos antecipar, porque vai chegar um momento, nós temos que aproveitar cada oportunidade. Paulo, no seu ministério, ele aproveitou cada oportunidade. Ele não perdia uma oportunidade. E como eu disse, Pedro, debaixo de uma unção poderosa, daquele mover do Espírito. Quando nós estamos debaixo de uma atmosfera associado às coisas certas e às pessoas certas, as coisas vão fluir naturalmente. Se associe com pessoas certas. E nesses últimos dias, mais ainda. Não perca. Se junte com pessoas que querem levantar o reino como bandeira. Não o seu próprio ministério, mas o reino. Jesus, antes de ascender aos céus, ele falou, Lucas relata, capítulo 1 de Atos, em versículo 2, ele começou a falar sobre o reino de Deus. Ele começou a destrinchar. Olha, eu vou ao assunto aos céus. Quando ele foi ao assunto aos céus, 2 varões, anjos, apareceu para aquele povo. Só da mesma forma que tu viste, se ele subir, ele vai descer. E a partir dali, aquele povo começou a criar uma expectativa. Ele vai descer. Ele está voltando. Ele está voltando. Aí eu começo a entender, amados, que já em Atos, começou ao Senhor impregnar dentro do povo dele uma visão escatológica, uma visão futura, mas já estando dentro, vivendo o presente. E todos os dias aquele povo começava a desejar a volta do Senhor Jesus Cristo. Começamos a voltar isso para dentro de nós, amados. Em Atos, aquele povo vivia aquelas experiências com o Senhor e tinha aqueles resultados porque eles tinham expectativa na volta do Senhor. O Senhor está voltando a qualquer momento. Ele está voltando a qualquer momento. Vamos pregar o Evangelho. Vamos curar os enfermos. Vamos levar o povo ao arrependimento. Vamos ensinar sobre santidade. Não é tempo, igreja, de baixar as guardas para as filosofias mundanas. Infelizmente as coisas estão pior, está ruim, vai piorar para o mundo. Mas nós temos que nos posicionar pregando a mesma coisa da santidade. Não temos que baixar a bola para a pregação, para o que o diabo está falando. Nós somos do reino de Deus. Nós temos um papel a ser cumprido aqui na terra.
nem que a cabeça vá rolar, amados. Eles não estavam preocupados com isso, porque a expectativa dele de estar tão grande. Há um prêmio a ser alcançado, há um céu que eu vou, mesmo que eu morra. Estevão não estava nem preocupado com isso. Sabe, amados, vai ter situação na sua vida que você pode ser um Estevão na vida, ou morrendo ou não. Sabe o que resultou na morte de Estevão? Um constrangimento de Paulo lá na frente. Paulo estava lá quando Estevão foi morto, e aquelas roupas de Estevão foi parar no colo de Paulo. Sabe o que aconteceu, amados? Um dia o Senhor teve um encontro com Paulo e disse: Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? O seu testemunho, o seu posicionamento, a sua solidez na palavra vai constranger pessoas. Pessoas vão dizer na sua empresa: não, esse troco fica para tu. O diabo pode sugerir para você: não presta conta disso aqui, ele não está nem sabendo, bota no teu bolso. Aí você vai dizer: não. Ele vai começar a fazer as coisas nas escondidas para você, sugestões. Olha, ninguém está vendo, faz isso. Mas se você resistir a Satanás, ele vai fugir de você. E esse posicionamento só tem quem é avivado por dentro. Aqueles homens não trocavam aquela presença, aquela manifestação. Aquele povo não trocava aquelas verdades por nada. Nem por perseguição, nem por morte, nem por nada. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando somos cheios do Espírito desse fogo, nada pode nos separar. A unção de Deus vem para nos guiar, para nos direcionar. Mas sabe, muitas vezes nas nossas vidas pode vir uma unção sobre a vida de alguém, e essa pessoa pode direcionar uma palavra a você e salvar a sua vida. Talvez essa palavra seja dura. E hoje nós vivemos um pouco meio Nutella, vamos dizer assim. E quando nós falamos a palavras duras para as pessoas, meu Deus, não vou para aquela igreja mais não. Não, amados, nós temos que estar comprometidos com a verdade, não equalizar a ego de ninguém. Não, mas vai esvaziar, deixa esvaziar. Mas diga para você, meu irmão, não vai esvaziar não, porque a verdade sempre libertou. O diabo vai dizer: olha, tu vai falar a verdade, tu vai falar dessa forma dura assim, ninguém vai querer te ouvir. Não tem problema, Satanás. O Senhor traz, como Ele fez lá em Jerusalém, traz as pessoas certas. Tem pessoas certas para você falar, que o Senhor vai direcionar. Nós sabemos que pessoas rejeitam o Evangelho, mas tem pessoas que vai querer lhe ouvir. No tempo de Jesus, pessoas ouviram Jesus e outras não quiseram ouvir. Mas vai ter pessoas que vão lhe ouvir. Vai ter pessoas que vão querer a palavra que você está falando. Tem pessoas que vão querer o fogo que está sobre a sua vida, para ser transmitido. Tem pessoas que vão querer lhe ouvir, meu irmão. Não se preocupe com isso. Não, meus colegas não vão querer ficar perto de mim, que eu sou muito chato. Seja chato, mas seja da verdade. Ninguém dava nada para o Davi, para o Daniel, mas ele era da verdade. Eles eram inspirados. E sabe o que aconteceu? Revolucionou a sua geração. Os jovens desse tempo, se pegar essa palavra, vai revolucionar a sua geração. Vocês nunca mais serão os mesmos, por causa da palavra e do Espírito. Chegou um tempo de despertar grande para os jovens. Vocês são a força da igreja. Vocês, a palavra profetiza para você, dizendo que vocês são fortes. Vocês podem resistir às tentações, às propostas. Vocês podem andar em santidade, porque o Espírito vai te ajudar em santidade. Andar em santidade, porque Ele é o Espírito Santo. A unção vai atrair pessoas. Não é os seus talentos, não é a sua fala, não é o seu canto, mas a unção vai atrair. Pessoas estão cheias de talentos lá fora, pessoas estão cheias de egos. E quanto mais as pessoas são cheias de egos, são prepotentes, as pessoas gostam. Parece que o efeito é contrário.
Mas quanto mais você é simples e prega uma palavra simples, verdadeira, talvez a pessoa não queira lhe ouvir. Mas como eu falei para você, o Senhor vai trazer as pessoas certas. Estamos no fim dos últimos dias. E Deus está trazendo o rebanho para perto. A unção do Espírito está traindo você para perto. Ele está querendo reavivar aquilo que está dentro de você, dentro da sua chamada, dentro do seu propósito, dentro da sua vocação. O Senhor quer trazer uma realidade que você ainda não viu. Quando nós entramos dentro do propósito de Deus divino, as cortinas, os nossos olhos vão sendo iluminados, e passo a passo conseguimos enxergar as coisas do Senhor. O que eu acho tremendo, porque nós temos que respeitar as estações que o Senhor propõe para nossas vidas, para tratamento e para nos levar para lugares maiores. Nada que acontece com as nossas vidas não tem um propósito, amado. Por mais que seja uma coisa ruim, talvez tenha um propósito para você ser fortalecido, você está mais maduro. Talvez as coisas aparentemente ruins que acontecem no dia a dia venha para te tirar do foco. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não, vem para te fortalecer, vem para trazer em você um degrau a mais. Não existe pessoas que levam a sério o evangelho não ter obstáculos. Não existe pessoas que andam em santidade e não ter obstáculo na vida. Porque Satanás não vai ficar olhando para a sua cara achando bom. Mas sabe, quando você anda em santidade, você anda dentro da chamada de Deus, com o propósito certo, com a intenção certa, você anda seguro. Você anda seguro. E esse fogo cada dia mais vai queimando dentro de você. Vai queimando, vai queimando. E esse fogo vai contagiando quem está perto de você. E tudo que você faz, contagia. Mas não é você, é o que está dentro de você. É o que está dentro. Aleluia. O Senhor dá a instrução ao pastor, debaixo de uma direção, debaixo de uma unção, debaixo da inspiração do Espírito. Por que as pessoas entram? Sabe por quê, amados? Porque não é só simplesmente o homem, mas é a unção, mas é a graça. E quando essa unção vem sobre a vida de um líder, e os liderados acompanham, acontecem coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. A unção que está na vida de um líder, ela vem para trazer uma instrução para o seu povo. E quando essa unção vem e o povo pega, sabe o que acontece? Milagres extraordinários, despertamentos. Não adianta, amados, não adianta. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus moderado, equilibrado. Não devemos usar a unção que está sobre as nossas vidas, ou os talentos, ou a chamada sobre as nossas vidas, para trazer benefício para o nosso próprio ego. Porque a chamada que nos deu foi Deus. A unção é dele, a graça é dele, a glória é dele. Não importa quanto você agrada ou desagrada, importa que você tem que exercer a sua chamada. Está dentro de você e tem que ser despertado. Isso tem que ser reavivado dentro de você. Paulo fala isso para Timóteo. Reaviva o dom. Está dentro de você, Timóteo. Um jovem pastor. Deus está despertando dentro de você aquilo que Deus já falou com você, sobre a sua chamada, sobre aquilo que você tem que fazer. Não espere que pessoas vá falar para você. Deus está falando com você. O maior guiar, a maior impressão espiritual dentro de nós chama-se Espírito Santo. Não existe profeta mais poderoso do mundo que seja mais preciso que o Espírito Santo. Não existe homem de Deus, mulher de Deus mais poderosa do mundo que possa dizer uma palavra igual ao Espírito Santo. Ele está dentro de nós, meu irmão. E ele clama nesses últimos dias: desperta, desperta, desperta. Porque está voltando o Rei da Glória.
E quando o Rei da Glória voltar, não vai ter mais tempo de pregar o Evangelho mais. E hoje nós temos essa responsabilidade, essa unção, essa graça de falarmos do amor de Deus. Eu estava pensando esses dias, o Senhor me permitiu estar trabalhando onde eu estou trabalhando hoje, e aparentemente, e muitas vezes não foi muito fácil. E eu muitas vezes não entendia que o esforço realmente literalmente é pesado para quem não fazia aquela função que eu faço hoje. Mas eu estou tendo uma oportunidade, e de muitas vezes, eu vou contar esse testemunho, de entrar em casa de pessoas para instalar um bujão. E nesse instalar, muitas vezes o Senhor me dá uma palavra para dar a alguém. E eu não entendia por quê. Eu não costumo falar muito sobre testemunhos pessoais, mas isso ardeu hoje no meu coração para falar. Eu estava em um lar, quando você entra, você já percebeu, você entra num lugar e aquela atmosfera pesada. Eu lá instalando e a mulher conversando, não, cuidado, instala direito e tal. Aquela pressão anormal. E deu tudo certo. E eu não falei nada, amados. Eu estava ali instalando, a mulher disse: algo diferente em você. Aí ativou dentro. Aí eu comecei a falar do Evangelho para ela. E ela começou a chorar. E Deus me permitiu falar algumas palavras para ela. E eu fui embora. E o Senhor me falou no meu espírito, disse: olha, nada que acontece com a sua vida vai ser em vão. Nada que acontece onde eu te colocar, onde eu permitir que você esteja, vai ficar da mesma forma. Porque, Miqueias, dentro do seu espírito existe um espírito de libertação chamado Espírito Santo. E eu tive outra experiência dentro disso. Eu não tinha recebido ainda o salário. E eu estava sem nenhum centavo para comprar o pão para casa. Aí eu entregando o gás. Quando eu estou saindo aí, a mulher deu. Eu ando, normalmente entrando com troco já. A mulher me deu. Quando eu fui trago, eu disse: não, fique para você, meu filho. Aí eu disse: não, senhora, a gente tem um troco aqui. Disse: não, eu estou honrando a sua vida. A pessoa nem crente era, mano. E os R$5, os comedorzinhos de rapadura comeu tudo em um pão. Eles nem sabem disso. Mas sabe, amados, Deus tem acrescentado experiências simples, mas impactantes. Simples. Entenda uma coisa, onde você está não pode ser mais um lugar comum para você, porque você não é comum. Você não é mais comum. Você é um homem e uma mulher de Deus. E onde você está, a unção está, a graça está, o Espírito Santo está. Ele nunca vai nos deixar. Geraldo falou sobre o homem que clamou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando você passar debaixo dessa graça, dessa consciência, o Espírito Santo, antes de você sair de casa, ele já está lá na rua. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele está dentro de você, mas o que vai acontecer na rua, ele já se antecipa. E quando você passa, alguém pode clamar por você e dizer: filho de Deus, me ajude. Eu estou precisando ser curado. Eu estou precisando de uma esmola. Eu estou precisando de uma palavra. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Temos que agir com misericórdia, amados. O mundo não está brincadeira. As coisas não estão muito boas lá fora. Nós que convivemos todos os dias, andando todos os dias,
vemos como as coisas estão sérias. E Deus conta conosco para uma solução. E nós somos a solução. Como aqueles homens foram a solução para aquela época. Aquele despertar. Deus quer um despertar maior para nosso tempo. Nós temos que nos levantar, amados, e agarrar a palavra que Deus nos deu para a nossa cidade. Onde nós chegarmos, nós vamos conquistar. Sabe? Pessoas podem aqui se levantar a pregar e 1000 pessoas se converterem. Isso não é uma coisa tão grande para o Senhor fazer. Isso é fichinha. Sabe o que acontece, amado? Nós temos que nos posicionar e acreditar no ID, acreditar naquilo que Deus falou, acreditar e agarrar, amados, regaçar a manga e partir para dentro. Eu percebo que nesses últimos dias eu sempre falo isso. Pessoas estão muito acomodadas a receber uma boa palavra. E vamos para a internet, vamos para casa. Uma palavra abençoada, amém. Mas, amados, esse despertar do ID, muitas vezes tem que ser pouco falado. Porque é um desafio para muitos. Que vai tirar você da zona do seu conforto. É muito bom ligar uma televisão e escutar uma palavra. De vários pregadores poderosos que nós temos. É muito bom e é preciso, sim. Não tem nada contra isso. Mas contra que nós não ficamos só nisso, amados. Não podemos ficar só nisso. Nada contra citações de homens de Deus. Temos que citar e honrar homens de Deus, sim. Mas sabe, é bem melhor que você tenha suas próprias experiências com o Espírito Santo. Porque se você não tiver suas próprias experiências com o Espírito Santo, você vai ficar admirando a experiência dos outros e nunca vai viver o Evangelho. Irmão Rega é uma benção. Pastor Bud foi uma benção. Apóstolo Guto é uma benção. Pastor João Roberto é uma benção. Pastor Luciano Subirá é uma benção. Mas sabe, precisamos despertar para coisas maiores dentro de nós. Há quanto tempo nós vamos ficar observando a vida dos homens e achando maravilhoso e não vivendo nada, e só fazendo citações? Não é preciso isso, amados. Repito, não estou reprovando citações. Nós temos que citar mesmo e honrar a vida dos homens de Deus. Mas não fica por aí, meu irmão. Você tem que ter suas próprias experiências. Você tem que ter o seu próprio despertar. Você tem que pegar a palavra e ter experiência com a palavra. Os livros vão nos ajudar, mas tem que ter experiência com a própria palavra de Deus. Com o próprio Espírito. Temos referência? Temos. Mas temos que ter experiência com a palavra, com a unção, com a graça de Deus. Porque não viramos papagaios, repetindo o que os outros falam. Não, meu irmão. Existe uma unção sobre a sua vida. Existe uma graça, uma glória para falar o que Deus fala. Deus tem uma experiência na sua palavra para você. Essa semana eu postando alguns vídeos. Uma irmã, não conheço ela, não sei nem onde é, sei que ela é crente. Mandou uma mensagem lá: homem de Deus, me dá uma palavra. Eu disse: minha irmã, abra a sua Bíblia lá e leia. Eu não sou nenhum adivinho. Não. Abra a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Peça, Espírito Santo, o que é que tu quer falar para mim hoje? Há uma unção dentro de você. Ele vai te explicar. Ele vai ser claro com você, meu irmão. E você vai pegar: meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi nenhum pregador falar sobre isso. Sabe por quê? Que isso vem diretamente do Espírito, que o pregador não pode te dar. Temos que ter a nossa própria experiência com o Espírito Santo, com a palavra. Não somos papagaios que repetem a mesma coisa de outras pessoas. Nós somos um povo inteligente, ativos e sobrenaturais. Não precisa, amados. Nós temos que ser, sim, incentivados por homens de Deus. Mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Porque quando você falar, vai resultar em vida.
E essas coisas vai se tornar maior dentro de você. Por que Paulo, por que Pedro? Você parou para pensar isso? Qual a referência daqueles homens? Jesus. Qual a referência daqueles homens? Citava um ou outro, sim. Mas qual é a maior referência de vida? Jesus. Quando nos achegamos a Jesus, Ele vai sentar conosco, vai cear conosco e vai dizer: meu filho, o que eu estou querendo dizer é isso aqui. O que eu estou querendo dizer é isso aqui. Eu sei que existe unção sobre a vida dos 5 dons ministeriais, para esclarecer, para ajudar, para usar como ferramenta. Mas o povo de Deus tem que começar a despertar, a não ser mais refém de pregador nenhum. Mas honrar sim, mas não ser mais refém. Não, hoje eu vou escutar fulano. Aí passa o dia todo escutando fulano, mas não tem uma experiência com a sua Bíblia. Não tem uma experiência com a unção que está sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo, que Ele pode conduzir. Isso não pode acontecer, meu irmão. O Espírito Santo não compartilha sua glória com ninguém. O homem de Deus veio para nos ajudar, não veio para trazer o que o homem fala, ponto final, não. É o que o Espírito Santo fala que é ponto final. Confira tudo que esteja ouvindo, confira tudo que eu falei hoje, confira tudo que o pastor fala, confira tudo que qualquer pregador fala, porque o Espírito Santo, ele só tem uma verdade. Nossos pregadores, os homens de Deus, não são popstars, não são semideuses, são homens de Deus, precisam ser honrados. Mas entenda uma coisa, meu irmão, o povo de Deus tem que ter uma direção vinda do Espírito primeiro. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não guiados pela mensagem de alguém, mas guiados pelo Espírito de Deus. Por onde andamos, Ele quer te guiar, Ele quer ter comunhão pessoalmente com você. Ele quer que você que é músico, ou você que não é músico, diante do seu quarto, cante um cântico para Ele. Não precise ter um ministro de louvor dentro do seu quarto. Não precisa você estar aqui, ver Heraldinho ministrando debaixo da unção, não. Existe uma unção sobre a sua vida. Existe uma unção sobre a vida de Heraldo para conduzir, mas você pode conduzir através do Espírito Santo dentro do seu quarto. Nós temos que nos despertar para coisas simples. Às vezes nós queremos o poder, a unção para curar, para coisas extraordinárias acontecer, mas não honramos as coisas simples que o Senhor fala. Quando nós somos fiel no pouco, Deus vai colocar nas nossas vidas no muito. Se não for ser fiel no pouco, você não vai chegar no muito. Porque Deus não vai te confiar a meninos coisas maiores. Davi foi forjado lá nas manadas, quando não tinha ninguém por perto, ninguém via. Mas Deus colocou ele num trono que todo mundo viu. Sabe uma coisa, amados? No secreto, no seu dia a dia, nossa comunhão com o Espírito Santo, só Deus e você vai ver. Mas um dia todos vão ver. Porque essa unção não tem como, essa luz, essa glória não tem como as pessoas apagarem. Ela vai ter que brilhar. Mas não vai ser o seu brilho. Vai ser o brilho da glória de Deus. Vai ser o brilho da unção do Espírito. E essa luz vai brilhar tão forte como um farol em Arco Verde, que ninguém vai poder não enxergar. Vão enxergar a unção que está sobre esse ministério. Vão enxergar a unção que está sobre essa igreja. Eu não estou dizendo que a unção está sobre aqui em nossas vidas, mas eu estou tratando hoje sobre a nossa igreja local. Há uma unção sobre a igreja para despertar lá fora. Há unção sobre esse ministério para trazer luz aos enfermos, a trazer luz às pessoas que não têm, que andam em trevas. Nós somos a igreja poderosa do Espírito Santo. Nós somos aqueles que vai brilhar em Arco Verde. Nós somos aqueles que vai arrebanhar pessoas e vai ser curadas, libertas, salvas. Existe uma estação nova para nós. O louvor veio para despertar, destravar coisas. Eu percebo pelo Espírito, amados. Eu disse para o pastor, eu sempre fui muito ligado à técnica, eu sempre gosto e gosto até hoje. Mas o pastor disse, pastor, e ele já falava isso para mim. Eu prefiro que as coisas aconteçam na maior simplicidade, mas que a unção funcione, que a santidade funcione, que os povos sejam abençoados. E eu tenho orado por isso. Eu estou hoje como líder, pode ser outra pessoa que aqui há um tempo, mas eu disse, Senhor, eu tenho um alvo. Eu quero que, enquanto eu esteja aqui, Senhor, eu não seja guiado por aquilo que eu acho. Cada ministro que suba aqui, o Senhor me guie para colocar. Cada instrumentista que o Senhor permita eu estar aqui, eu quero que o Senhor me guie.
Cada vez que eu for ministrar, eu quero dizer, Pai, eu quero cantar aquilo que está no teu coração. Eu quero que o povo seja abençoado. Eu não quero apresentação. Eu quero a unção do teu Espírito. Eu quero ser pessoas libertas. Eu quero que pessoas sejam salvas através do louvor. Eu quero que esse instrumento, essa unção, atraia o reavivamento dentro das pessoas. Eu não quero tocar bem só, Pai. Eu quero alcançar pessoas. Eu disse, pastor, eu quero que talvez não tenha essa técnica toda. E eu disse, Senhor, eu te peço algo. Talvez seja um pouco forte, mas eu disse, aqueles que não quiserem entender o propósito, o qual nós somos chamados aqui em cima, estou falando sobre louvor, e não querem entender, e estão relutando, que o Senhor os afaste. Porque eu não quero, Senhor, que haja empecilho para que teu povo seja abençoado. Que seja até eu, Senhor, esteja seu empecilho, que o Senhor me tire. Mas eu quero que a unção funcione. Eu quero que a glória funcione. Eu quero que as pessoas sejam abençoadas. Sabe o que vai acontecer aqui, amados? Eu estou vendo pelo Espírito. Esse lugar, domingo de manhã, tem um bom por conta de hoje, mas vai estar lotado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a unção atrai. Quintas-feiras vai estar lotado aqui. Por quê? Porque a unção vai atrair. E quanto eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas você pode fazer alguma coisa também, amados. Quando você prega o evangelho, você traz mais um. E as pessoas vão ser alcançadas. E vai se multiplicando. Isso vai se multiplicando. Essa ideia divina vai se multiplicando. Nós somos uma igreja do avivamento. Nós somos uma igreja do poder. Somos a igreja que atrai pessoas pelas manifestações. Sabe, amados? Há uma unção nova para esse tempo. Há uma unção nova para quem vai pregar. Há uma unção nova para quem vai cantar. Há uma unção nova para quem vai atender pessoas. Há uma unção nova para o departamento infantil. Há uma unção nova para quem está filmando. Há uma unção nova para quem está na mídia. Há uma unção nova. Há um despertar novo para esses tempos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Espero que vocês tenham sido abençoados, amados. E que o Senhor acrescente mais e mais esse despertar dentro de nós. Que hoje, o Senhor fale contigo. Que desperte dentro de você um compromisso maior com aquilo que você tem por dentro. Em nome de Jesus.